Olá, meus queridos irmãos, uma um bom dia, boa tarde e uma boa noite a todos. Eu vou trazer para vocês agora uma análise muito interessante de um vídeo, que eu já havia prometido para vocês há muito tempo trazer e é extremamente pesado e existem coisas nele, tá bom? Que nem podem ser mencionadas, mas o que pode eu vou falar para vocês compreenderem qual é a visão dessa vertente, tá bom? E aí vocês vão entender no que creem essas pessoas. Vamos lá. O iPad GOAT 2, tá bom? Ele é um vídeo lançado pelo estúdio Elephant. Estima-se, né? E acredita que são pessoas de uma ordem secreta aí como é que é, da ordem secreta do compasso. Então, assim, eles são globalistas e seria esse aqui o primeiro, né? O verdadeiro iPad GOAT 2. Este é o principal, do qual os outros que vêm em seguida são uma contra são outros estúdios de uma vertente islâmica, que eu já falei para vocês em vídeo passado, que está confrontando essa vertente de poder. Tanto é que esse vídeo aqui ele é muito mais bem feito, mais bem elaborado e traz mensagens mostrando que essa facção é que realmente essa facção é a que realmente controla o sistema, tá bom? Notem e vamos lá. Começa aqui o vídeo e aqui já dá pra gente trazer muita coisa, tá bom? Muita coisa mesmo. Vamos lá, só vou soltar mais um pouquinho pra gente falar dessa parte. Perfeito. Vamos lá. Primeira coisa, né, moça? Note um detalhe no cenário. Tá escuro e é neve. Tá vendo? É neve. E ao que parece, tá, a tal o bode, o goat, a cabra, né? É I pet goat. Pet é de um animal de estimação, né? Então seria eu, cabra de estimação. Seja uma cabra para você, um animal para ele ser domesticado, de estimação, é porque ele foi domesticado, ele foi adestrado, tá bom? Então você precisa compreender esse detalhe. Ele foi adestrado, treinado para ser obediente, para ser um pet. A tal cabra que representaria, no caso, a pessoa deste sistema, isso não somos nós. É a pessoa que eles dizem são as cabras deste mundo, né? Os bodes. São a base desse sistema mundial, porque ser bode, né, é muito mais fácil, difícil é ser ovelha. Né? Aí é só os do aprisco do sumo pastor. Note um detalhe que eles estão passando sobre as pessoas. Este bode representante da população, da pessoa, está num campo de concentração, está numa época de inverno, está gelado, e ele está dentro de uma caixa, né, o que representa seria uma sua casa, tá bom? Ele está fechado aqui e note um detalhe, ele está olhando para fora, para a cerca, né? Tá tudo com arame farpado. Ele está impedido aqui, só passa a cabeça dele aqui para fora da janelinha da caixa. Ele não pode. Tá vendo? As outras caixas também existem outras, mas todas com as janelas voltadas para o outro lado. Esta pessoa não pode ter contato com as outras, né? Não pode. Um não conversa com o outro, ninguém vê ninguém. Então, que o objetivo, que aqui o começo do vídeo mostra o final, qual é o objetivo disso tudo, é adestrar os bodes, que são os revoltosos, né? Eles são extremamente revoltados, eles se adaptam nos climas mais extremos, e aí vamos chegar nesse ponto aqui.
Mas qual é o detalhe? Ele está num campo de, né, concentrar na sua casinha e ele não pode ter contato com os outros. Vamos notar outro detalhe. Na caixa tem um desenho de um homem. Um homenzinho está desenhado, um homenzinho segurando um cachorro. Exatamente como era feito nos campos, né? O soldado ou o policial passava e ele estava com seu cachorro junto com ele, circundando ali, fazendo a ronda, a vigilância. Só que você pode ver que aqui está um desenho na caixa dele sobre isso. O que o desenho ou o que esta animação, que não anima, quer mostrar é: as pessoas estão aterrorizadas, tá bom? Isso você vai notar. Não por algo que é um fato, não é real o que está acontecendo. Não é real, tá bom? O que está acontecendo não acontece porque é real. Acontece, tá bom? Por que acontece? Porque foi criado na mente deles um perigo. Então esse sistema se baseia numa mentira. Detalhe, o bode, que aqui no comecinho, olha como ele aparece. Bonitinho, serelepe, pimpão, tudo alegrão, né? Com os olhos bem abertos. Quando ele sai da sua casinha e olha para fora, para o mundo, o que acontece? As suas orelhas que estão para cima atentas, mostrando atenção, elas caem, porque ele foi submetido a uma hipnose. Os olhos com aquele vórtice, né, girando. O bodezinho todo feliz, todo bonitinho, no começo ele vira isso aqui. Ou seja, ele foi hipnotizado, ele está adestrado pelo que ele vê aqui fora, pela realidade que mostraram para ele. Ele é hipnotizado. As suas orelhas atentas que mostravam atenção, esperteza, caem. Ou seja, ele está submetido, ele foi adestrado com sucesso. E os olhos hipnotizados, mostrando que ele caiu na hipnose, ele caiu na história, tá bom? E isso é muito interessante. Nota isso, como ele surge da casinha. E aí? E o que é que tem também nessa mesma cabra hipnotizada? Ele é marcado. E aqui, opa, desculpa. Aqui no comecinho dá para ver que ele tem um 666 na testa, no front. Bom? Então ele foi marcado, hipnotizado, perdeu seu senso crítico, sua atenção, ele foi adestrado pelo sistema, ele acreditou e está vivendo controlado. A hipnose é alguém controla a tua mente, você não se controla mais. E por isso é que ele está onde ele está, crendo numa falsa realidade, porque nada é real. Como é que começa a outra parte? A outra parte já começa muito pesada. Aqui você está vendo uma mão com aqueles bonecos, né, de marionete. Ele está controlando uma marionete, esse ser. Nitidamente, aparentemente, deve ser o Nahash ou o próprio adversário, Satanás. E note um detalhe, a mão dele é escamosa, né? Aquilo que aquelas pessoas vão chamar de os répteis, né? Mas ele não é réptil, ele é um ser que tem essa aparência. E vamos notar os detalhes de suas mãos escamosas, que ele tem dois símbolos. O primeiro é: a sua mão direita tem um selo e escorre pelas suas mãos sangue, mostrando que ele, né, está selado, esse sistema foi selado, ele domina por meio disso aqui.
E vamos para outro detalhe da mão dele, ele tem um cifrão, né? O cifrão representando a economia, mas o S é uma serpente. Então já faz alusão ao Nahash, ao ser de Gênesis 3, que é o ser que está controlando. Eu quero lembrar vocês e lembrar daquela Karen Hughes, né? Ex-diretora do Fundo Monetário Internacional, falando que quem controla a economia mundial não são seres humanos. Uma ex-diretora, uma diretora diretora do Banco Mundial. Quando uma pessoa fala isso, ela teve acesso e viu coisas que ninguém viu. Mas o S é a força que está controlando a economia mundial. A custo de que eles estão controlando o mundo? E esta é a mão que está por trás dos bastidores. Esta mão está na sombra controlando o sistema mundial, tá bom? É ela que se alimenta do sangue que está aqui nos dedos dele, bom? E é ela que controla o sistema financeiro. Pode perceber, ela está controlando alguém. Vamos seguir. Este aqui, sendo controlado, né, mostra é o Sr. George W. Bush, né? Ele está fazendo um circo. Essa cena está mostrando ele dançando justamente, tá? Quando foi isso aqui? Foi no dia 11 de setembro, no dia em que aconteceu o ataque. Ele estava numa escola, lendo um livro e conversando com as crianças, né, na sala de aula. Então está fazendo alusão que enquanto está acontecendo um grande ataque no mundo, ele estava dançando, entretendo as crianças, a professora, as pessoas, ou seja, eles estão encenando para você, eles só estão encenando para você, quando na verdade o que está acontecendo nos bastidores nem são eles que controlam, eles são atores que estão só encenando para mim e para você, e você está acreditando, está olhando para os atores, mas não está vendo quem de fato trabalha nas sombras. O chão, né? De novo, ele está sob a luz de uma estrela, um pentagrama, que é a estrela que é o símbolo dos Estados Unidos. E também o chão quadriculado preto e branco, mostrando qual é a ordem que está por trás deles. Vamos seguindo, tá bom? Aqui tem muito símbolo, agora vai ficar bastante pesado. Ele continua suas insinuações, né? Mostrando uma parte dos Estados Unidos. Eu não peguei ainda o que significa isso, tá? Por que essa parte do mapa mostra? Mas em cima do mapa, pode perceber uma coruja. A coruja é símbolo da sabedoria para os ocultistas, né? Mas não a sabedoria do alto, sabedoria esotérica, sabedoria da alta magia. Símbolo também de de hipnose. Vamos lá. Vamos pegar alguns pontos aqui também, né? Quais são? Note que ao lado esquerdo dele nós temos um tubarão, tá vendo? Fazendo alusão aos tubarões do mercado financeiro, os tubarões da indústria, que seriam as grandes megas corporações que estariam enfurecidas, como estamos vendo aqui, e elas vão engolir o sistema, o mercado. Já fazia alusão aqui ao que iria acontecer em 2008 com a grande crise do subprime, tá bom? E em acima um símbolo que claramente mostra, né, o órgão genital masculino e 3 gotas, né, saindo do órgão masculino. Tá, e o que significa isso? Ponto. Significa o seguinte: 3 mudanças genéticas, 3 eventos que alterarão o DNA do homem. O primeiro aconteceu em Gênesis 3, o segundo em Gênesis 6 e o último será feito por eles,
que é a grande evolução do homem, que é o que eles querem causar no final de tudo, tá bom? Só que pode ver, aqui mostra, deixa eu só passar mais um pouco. Notaram? Ele está pensando, ele está com medo, o que pensou que eu vou fazer? Então ele aponta para cima. Ah, tive uma ideia. Ou seja, enquanto ele está encenando, aqui está aqui uma palavra que provavelmente nesse jogo da velha, jogo da forca, era para sair a palavra evolution, né? Evolução, mas o homem morre antes. Ou seja, a tal evolução que o sistema te promete não vai ser concluída. O homem que trilhar por esse caminho vai morrer. E aqui em cima mostra a evolução que eles dizem vir de Charles Darwin, só que note que tem uma ruptura aqui em cima, um muro que separa o homem normal e aí vem esse homem iluminado, seria o Übermensch, do qual Friedrich Nietzsche apregoa, que é a última evolução, o último estágio do homem, que será o transhumanismo. Ele vai fazer uma ruptura entre o homem normal, o que era o homem natural, simplesmente agora virá um novo homem, uma nova espécie que eles vão criar. E o relógio mostra aqui em cima, já deu meia-noite, acabou o tempo se esgotou para a humanidade. Bom, quando isso chegar, o tempo acabou para a humanidade. Uma casa em chamas, mostrando que, né, a desordem e o descontrole. Aqui o símbolo de uma neve, né, de um floco de neve, e dentro do floco de neve a gente sabe que tem uma estrela, um hexagrama. A neve ela é um hexagrama, que alguns fazem alusão que a era dourada de Saturno voltará, que essa elite do deus Cronos colocará, o mundo vai congelar, ou seja, nós teremos uma mini era glacial novamente, o mundo congelará por conta da inversão, tá bom? Enquanto ele encena, tudo aqui mostra o que vai acontecer no mundo, mas ele está encenando, tirando a sua atenção do que realmente importa. O Bush, ele seria o palhaço que te entrete. Isso, George W. Bush nada mais é do que isso. Tá bom? Você não consegue enxergar que a casa está pegando fogo, ou seja, tá todos os problemas que o povo está sofrendo vêm daqui, mas você não percebe. Ele começa a ter uma crise, né? Ele faz que aí é a transformação, tá chegando o fim dele. Eu quero pegar um detalhe aqui, que é essa imagem aqui. Aqui na parede tem um dragão, o cérebro humano, só que partido com um raio no meio, tá vendo? E um dragão. Então, vamos deixar rolar para vocês entenderem algumas coisas. Ah, desculpa, né? Não podia deixar de esquecer, deixar de lembrar. Os 3 corações, lembrando para vocês de novo o máximo, tá bom? Por que 3? O 3 é muito importante porque essa turminha daqui, desse chão quadriculado, sabe muito bem, conhece muito bem isso, eles sabem que eles sabem, não é? Por quê? Porque na máxima judaica, tá bom? Na Torá, o judeu ou o próprio Messias, quando ele queria enfatizar alguma coisa, o judeu ele fala 3 vezes. 3 vezes é o máximo, ou seja, quando algo é repetido 3 vezes, significa que aquilo é de máxima importância. E aqui está dizendo 3 corações de Eros, do deus Afrodite, o deus Eros. Significa que a humanidade não vai chegar à evolução. A humanidade será completamente corrompida pela sexualidade. Ela vai ser dominada pela erotização no máximo. Nós vamos chegar no máximo da imoralidade sexual no mundo. E vai ser descontrolado. Note para esse detalhe. A professora ela está notando a palhaçada, entendeu? Aqui ficou mais próximo, né? O dragão que vai, olha isso, uma ruptura. O cérebro, tá bom? Eu quero notar que os Estados Unidos têm 2
né, o que controla a nação norte-americana é os democratas e os republicanos. Não tem só essa vertente de pensamento, existem outras? Existem, mas dominante, quem controla os Estados Unidos são democratas e republicanos. E que o dragão dividirá, vai rachar a nação, ou seja, acontecerá uma ruptura onde a nação americana, e nós estamos vendo isso hoje já, né, a divisão que existe nos Estados Unidos e no Ocidente, o dragão provocará, isso aqui é o próprio adversário, quem está controlando ele, vai causar uma divisão mundial tão violenta, uma divisão tão profunda, que a nação vai rachar, o mundo rachará, ninguém conversará com ninguém, nós vamos ver uma profunda divisão mundial, primeiro nos Estados Unidos, depois no mundo. A mão chifrada, mostrando a quem ele serve. E aí ele gira a cabeça dele, demonstrando que acabou o tempo dele. Sai o palhaço e entra o educado, o elegante Barack Obama, né? Mas você vê que do mesmo homem, o mesmo democrata, do mesmo, em partes, né? Do mesmo globalista surge outro globalista, porque o George W. Bush ele era dos republicanos, porém é um republicano que também é globalista, assim como os democratas, entendeu? E aí sai ele e entra Barack Obama, e aí você vai entender que ele continua a agenda, mas ele é um intelectual. Ele vai encenar com muita inteligência, porque o Barack Obama ele é um homem muito, extremamente elegante, educado, intelectual. Ele pisca, mostrando que acredite em mim, você precisa acreditar em mim, eu tô, né? Ele é todo educadinho, até estranho demais. Ele começa a rir da sua encenação. E aqui eu quero deixar esse detalhe para vocês. Uau, é como aqui tá LOL, né? Parece LOL, mas é o 101. Esse 101, nós vamos olhar, por exemplo, o sistema computacional para tecnocracia. 1 é ligado, 0 é desligado e 1 é ligado. Ou seja, haverá um reset, tá ligado, eles vão desligar, vão resetar o sistema e ligar de novo. Tá ok? E o 101 faz menção ao portal, ao grande portal que o CERN vai abrir, ao portal que o deus Atlas segura, o Estreito de Gibraltar. Existem 2 altares ou 2 portais que existem no planeta. Um está no Estreito de Gibraltar e o outro próximo à Indonésia, que seriam os locais onde foram colocados para segurar a abóboda celeste. E quando este portal for aberto, aqui ele está fechado, lacrado, e no 0 ele abre este portal, então será liberado os titãs que estão aprisionados no inferno, no Sheol, eles serão liberados sobre a terra, e aí começa um caos sobrenatural no mundo. O mesmo 101 representa o quarto do filme ou do livro de George Orwell, o quarto 101. O que é o quarto 101? O quarto 101 significa o quarto onde todos os que não se dobram ao sistema vão ser levados para a última provação. Onde lá? O que é que tem no quarto 101? Dentro do quarto 101 existe o seu pior medo. Imagina aquilo que você mais tem medo. É isso que eles vão usar contra você. Para você ou você se vende, trai o seu Deus, ou você vai sofrer a consequência desse medo. Qual é o teu medo? Seu medo é perder o seu emprego? Seu medo é perder suas riquezas? Então o sistema ele te conhece por meio da tecnologia. Eles já conhecem você plenamente. Por isso eu trabalhe para que o teu amor a Deus, o teu amor pelo eterno, se torne acima de qualquer medo, qualquer desespero, qualquer problema. Porque se você amar o eterno de todo o teu pensamento, com todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento e com todas as tuas posses, podem fazer o que for, você vai vencer. Essa aqui nós estamos vendo agora
Existia um encontro na época do Obama, tá bom? Que ele teve uma menininha loira de um vestidinho branco que vai ver ele, né, no encontro. Mas eu quero atentar, essa menininha ela faz uma alusão a Alice no País das Maravilhas, tá bom? Que Alice para nada mais é, né? O que é Alice? Existe o portal Alice, um projeto do CERN também que é para liberar, né, o fosso do abismo, mas também Alice é uma menina que ela vive num mundo imaginário porque ela foi né, a palavra não pode usar, que ela foi extremamente deturpada. Ela é uma menina problemática, com trauma psicológico violento. Ela é uma criança que tem transtorno de personalidade, um transtorno mental. Aquele mundo que ela vive das maravilhas é um mundo na cabeça dela porque ela é doente. Entendeu? Ela é doente. Aqui ao redor nada é real. O símbolo do erotismo de novo aparece, mostrando o que é que causou a perversão dessa menina ou a destruição mental dessa criança. E atrás o coelho, siga o coelho, que é o portal de prata Ishtar da Babilônia e narra. Ela é a que está conduzindo esse teatro de horrores, a grande deusa que fala em Isaías capítulo 14, na estrela dos céus, ela também é aquela que trará ao mundo esse sistema bestial. Bom, o chão de novo mostrando quem está por trás dessa palhaçada, só que ela está com um vestido de pureza branco, envolto a um círculo, como se estivesse aprisionada, mostrando que ela tem um trauma, ela está aprisionada, e ela segura nas mãos uma maçã. Uou! Eu falei para vocês que isso aqui é bem, né, extremo assim, mas vocês vão compreender. A maçã, né, símbolo da visão, o símbolo do olho, ou o terceiro olho, tá bom? Seria a pupila do homem. A visão que foi roubada do homem lá no Éden está nas mãos dela. É como se a humanidade fosse fortemente violentada. Ela, simplesmente, esta menininha, seria também uma representação de Eva, tá bom? Eva no paraíso, as escrituras disse para os dois: crescei e multiplicai. Não esperaram crescer. Ela conheceu do fruto. Ela foi, olha o olhar e olha o semblante de alguém totalmente transfigurado. Então ela perde a visão. O mundo é sombreado e uma porta vermelha lá atrás de exit, a saída, é aberta, mas vê que ela não tem força para sair desse trauma. Tá tudo amarrado ao redor dela. Tudo a aprisiona completamente e não é real. E aí? Por quê? Porque o trauma, alusão forte ao erotismo, mostrando para você por meio de que ela foi traumatizada pesadamente e quem tá por trás dessa loucura toda, tá bom? Então, ela desiste e ela solta. Ela solta. A maçã se abre e dentro tem uma flor de lótus, né? Seria então que a flor de lótus, eles acreditam, seria o Kundalini no hinduísmo, né? O último olho, tá bom? Digamos que você vai ascender pelas 33 vértebras, você vai ascender até o Kundalini, que é o máximo da abertura do olho espiritual, ou o máximo que o chakra humano pode alcançar. Este seria o último portal que será aberto, tá bom? E vai despertar a nova era. Só que este conhecimento, este poder que vai ser liberado, note, tem um círculo dentro de uma pirâmide. E olha só, cai aos pés do Barack Obama. Ele começa a suar. É como se este mesmo sistema que está fazendo isso
eles não vão ter controle sobre o que virá. Ele começa a se assustar com a loucura que eles fizeram. Insanidade, ele vê que insanidade que fizemos. E aqui o que aparentemente está escrito é Salmos 23, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Enquanto o mundo inteiro está sob uma era glacial, o mundo congela, ou seja, não é um superaquecimento por causa da inversão, o mundo congela. Mais um detalhe, a bandeira norte-americana rachada ao meio, mostrando a profunda divisão que haverá nos Estados Unidos. Haverá uma divisão tão profunda na nação que ela não vai ficar mais junta, ela vai rasgar ao meio. Haverá uma divisão mesmo, de fato, um conflito civil e rachará a nação. O lado esquerdo, democrata, e o direito vai se perder. Ou seja, eles estão querendo fazer uma alusão que os cristãos conservadores, esses aos que vão pagar caro, esses que vão sofrer. E lá traz um relógio marcando de novo meia-noite, ou seja, o tempo acabou. De novo, alusão às Torres Gêmeas. Note um detalhe, meu irmão, minha irmã. As Torres Gêmeas mostram o que? O homem e a mulher, tá bom? É o pilar que sustenta todo o Ocidente. Toda a humanidade se baseia no núcleo familiar, na união do homem com a mulher. E aqui eles mostram que este princípio foi tão deturpado que eles vão destruir a base do Ocidente. Você vê que o primeiro a ruir tá ruindo os dois. Tá ruindo os dois, porque a divisão do homem e da mulher, quando você divide um do outro, é impossível sustentar a humanidade. Não tem como. Mas eles não perceberam isso, eles não estão percebendo que esse ódio que estão implantando entre homens e mulheres, essa disputa entre homens e mulheres, esse desrespeito um pelo outro, essa competição é justamente para fazer isso com a sociedade, destruir a sociedade. Uma sociedade sem família, ela não pode subsistir, porque o que sustenta o mundo é a família. E aqui, mostrando... Opa, deixa eu voltar só um pouquinho. O rosto, né? Você vê que é um serzinho que ele tem uma estrela no peito. Aparentemente está mostrando que uma estrela ou um corpo celeste vai cair no mar. Depois, quem é este? Este aqui é o Anubis, né? Acho que eu estou olhando. Esse aqui é o de Horus, né? Aqui, esta figura do mal na mitologia egípcia, tá bom? Era Anubis, ou Anupo, ficou como, né, ele era conhecido pelos gregos, deus egípcio antigo dos mortos e moribundos, guiava e conduzia as almas dos mortos ao mundo dos mortos. Anubis era sempre representado com cabeça de chacal, mas os egiptólogos não sabiam se representava de fato um chacal, um cachorro. Ele sempre foi associado com a mumificação. Tá bom? Ele conduzia as almas para o mundo dos mortos. Ele também media, ele pesava numa balança o coração do homem, o que foi morto, junto à pena da verdade que pertencia a Maat, que seria o equivalente ao deus Thoth da sabedoria, a deusa da verdade, e ela, se o coração do homem pesasse mais que a pena, ele seria dado ao Amit, um demônio que destruiria essa vida. Mas se a pena pesasse mais do que o coração fosse mais leve do que a pena, então este coração poderia escolher ou ele guiava para o mundo dos mortos, ou ele poderia até mesmo voltar para o corpo, voltar à vida, tá bom? Então isso aí é um detalhe importante para nós.
mostrando que isso aqui é Anubis, o barco de Anubis. Quem é que estava ali em cima do barco de Anubis? O homem. O homenzinho que debilita as nações. O esperado por eles. Aqui, o mar totalmente enegrecido, mostrando uma contaminação das águas. Tudo congelado. O exército jihadista, né? E aqui o que aparentemente seria o Osama Bin Laden fazendo um culto. E aqui a lua vermelha, a lua de sangue, o crescente, mas de sangue, mostrando batalhas que virão sobre o Oriente. E o Osaminha, com símbolo da CIA no seu peito. Nem vou me ater a isso. Aqui mostra o mundo, petróleo, né? Você vê que muito petróleo, contaminação das águas e lá atrás extração de petróleo acontecendo. Outro símbolo importante, mas aqui está mostrando a Estátua da Liberdade, símbolo da liberdade norte-americana, né, que é a deusa deles, da liberdade, né, a tal da... que não é, né, a Perséfone, que não é a liberdade. Né? Essa liberdade, depois do flagelo, morre, porque Perséfone, ela é raptada por Hades, o deus do mundo dos mortos, e ela é raptada e violentada lá embaixo, tomada por esposa, e ela, depois da violentação, ela não tem mais a pureza de antes. Mas sua mãe, com saudade da filha, então faz um pedido, né? Digamos assim, as Zeus, os deuses, eles então há um acordo onde ela sai uma vez na primavera ao ano para ter um encontro com a sua mãe. Mas já não é mais a mesma coisa, porque a pureza de Perséfone não existe. Aqui nós vamos ver que a tocha da liberdade cai. E debaixo dos Estados Unidos da América, a base que sustenta o sistema norte-americano, o hexagrama, ou seriam os sionistas, os israelitas, é eles quem sustentam os Estados Unidos e não o contrário. E a liberdade cai, ou seja, é o fim da liberdade a partir daí. Um olho com escamas de réptil, mostrando que aqui dentro é um casulo, ou seja, uma criança sendo criada em laboratório, possivelmente uma inseminação. Nós vamos ver o tipo de nascimento ser observado, né, por não métodos mais tradicionais, e que isso é um ensino de demônio. De novo o barco de Anubis. Esse detalhe aqui, mas eu já falei para vocês, mas vamos lá. Tá, só para a gente entender um pouquinho. Nas Escrituras Sagradas vai dizer o seguinte, que o antimessias, no capítulo 11 de Daniel, verso 21 ou 8, também fala que o anticristo ele não terá amor às mulheres, ele não terá respeito ao amor das mulheres. E muitos vão fazer uma alusão dizendo, ele pode ser um homossexual, pode ser ou não, ele pode vir mesmo da vertente islâmica e lá ele vai tratar a mulher de uma forma, ou ele é um homem casado, por isso que ele não vai dar bola. Entenda que hoje na ciência já é possível eu criar uma vida sem a mulher. Eu pego a genética de um homem e num útero artificial eu insemino e eu crio num útero artificial, que é isso que vai ser feito. Não será mais dado a vida dentro da mulher nessa nova era. Por isso que Apocalipse capítulo 13, Apocalipse capítulo 17, nos termos originais está escrito que os homens ou as pessoas que não foram escritos no livro, o livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão após a besta, porque são vidas que vão vir,
que não eram para estar na Terra. Eles não foram criados por Deus, eles são criações aqui desse sistema e estão aqui na Terra. Não são almas vindas lá de cima. Por isso não estão escritos no livro da vida. No livro da vida de Deus, o livro da vida Deus escreveu o nome de todas as almas, homens e mulheres que viriam para o mundo, todos já estão escritos lá. Mas virão para o mundo pessoas que não foi Deus quem criou, não era para estar aqui. E o anticristo, aparentemente ele era para estar aqui sim, tá? Pelo que está escrito, porque ele também tem um pouco de humanidade dentro dele. Só que, pelo jeito, ele será criado desta forma. Possivelmente ele não terá respeito pelas mulheres, porque ele não será feito por mulheres, ele não será criado ou gerado por uma mulher. Vai ser feito desta forma, o que ocasionará o sentimento dele, o senso de origem. O que representa? Por que eu e você temos em nós o senso de origem? Entendemos o mundo, sabemos que nós temos uma origem, nós não nos criamos, nós temos uma identidade, uma existência prévia. Você entende esse mundo e os seus sentimentos que você tem, você herdou da sua mãe. Diante de uma situação, você sente medo, ou raiva, ou alegria, tudo isso você herdou da sua mãe. Sua mãe é a segurança, é o amor, é o carinho. É isso que representa a mãe. Este ser não terá isso. E a gente sabe que a mãe seria a expressão máxima de amor que nós conhecemos na Terra. Não tem outro amor maior. Este ser não vai ter isso. Por isso que ele é puro ódio. Ele nunca experimentará esse nível de amor. E essas pessoas que virão para o mundo também terão este mesmo sentimento, por não ter sido gerado num ventre de uma mulher. Não tem como isso dar certo. Por isso que vai ser um império de muito ódio, muita violência. E aí, o mundo dos mortos, o Anubis, continuam trazendo no seu barco. De novo, aquilo que eu já expliquei para vocês, o coração de Horus, né? O que está no peito desse ser, que nada mais é do que um amor erotizado, é um amor pervertido, é um amor que visa somente a voluptuosidade da mulher, do homem, e visa somente este amor por interesses carnais. Não existe um relacionamento profundo. Aqui na testa dele o olho de Horus, né, seria o terceiro olho, que aqui no... Eu vou... Eu fiz até a pesquisa aqui, e aí eu queria só mostrar aqui para vocês o tal do olho de Horus, para mostrar para vocês o que significa. Você vai entender por que no outro vídeo eu falei que eles são adeptos, ou eles guardaram segredos e creem na religião egípcia. É porque esses homens da tal religião egípcia, tá bom? Eles acreditam, ou como que era crido no Egito primeiro, para a gente entender. Esse olho que tudo vê, tá bom? Ele representa o olho de Horus. Quem é Horus? Horus é o grande redentor do Egito, o salvador do Egito, ou o principal do Egito, de quem os faraós diziam ser descendentes, ou não descendente diretamente dele, porque existe uma profecia no Egito que é o seguinte: como é que Horus veio ao mundo? Horus é filho de Osíris e de Ísis. Osíris foi morto por Sete, o deus das trevas, da noite. Ísis representa a lua e Osíris seria o equivalente ao sol, ao Ra. E nessa que Osíris morre, e Ísis, sua esposa, fica enlutada. E ela, em forma de águia, voa e ela consegue, né? Porque o Sete ele picota o Osíris, o corpo de Osíris, e ela vai então, ela reencontra e reúne o corpo de Osíris, e ela então não encontra o órgão genital de Osíris, ela não encontra o pênis dele, né? Vamos ser claro. Como ela não encontra isso, a mitologia diz que ela faz com as mãos e coloca nele, em Osíris,
E então ela tem um filho do morto Osíris, do corpo morto de Osíris. Ela gera uma vida dentro de si, a semente dele é colocado dentro dela. Seria como se fosse então uma inseminação artificial, uma alteração, uma engenharia genética que ela faz. Ela pega a genética de Osíris, consegue gerar uma vida dentro dela. Ela é a lua, ele é o sol, e desse relacionamento ela dá vida a Horus. Horus seria então a reencarnação de Osíris, ele é a reencarnação do deus Sol, entendeu? Ele não é exatamente o filho dela com Osíris, seria realmente um clone do pai. Ele pega o Osíris, ela queria trazer o Osíris de volta à vida e insemina a genética dele dentro dela e traz então encarnado o Horus. Horus, então, ele vai, sabendo dessa história, guiado por sua mãe Isis, ele planeja uma vingança contra Set. E na batalha contra Set, ele perde o olho esquerdo. O olho esquerdo, o famoso olho de Horus. O olho direito de Horus significa, né, o olho direito é o Sol e o olho esquerdo é a Lua. O que seria a Lua? O olho esquerdo é controlado pelo lado direito, é o lado abstrato do cérebro de Horus. O olho esquerdo representa a Lua, o feminino, o abstrato, ou é a visão espiritual que ele perdeu, foi perdido. Como ele não consegue encontrar esse olho, ele coloca no lugar um amuleto. E para conduzir ele, porque o amuleto não consegue dar a visão plena para ele, ele então ele coloca sobre a sua testa a imagem de uma serpente ou do Nahash. É daí que os faraós então colocam sobre a sua fronte, todo faraó tem a imagem de uma serpente sobre a sua cabeça, tá bom? Por causa dele. Eles falam que Horus é o grande redentor do Egito que voltará, ele vai ressurgir do mundo dos mortos e ele, ou, né, como que cria? Todo faraó que era reencarnação, esse reencarnar é uma teoria, é uma teologia do Egito, tá bom? É uma crença egípcia. O espiritismo herda daí essa loucura toda. E como é que funciona? Eles então acreditam que todo faraó que vinha ao mundo, para você saber se ele é o Horus encarnado, ele tinha que ter alguns sinais. Deles, esses sinais seria, ele teria em um dos dedos da sua mão direita teria que ter o sinal de Horus, do olho de Horus, e ele teria que ter marcas do ferimento que ele teve com a batalha contra Set, que seria uma marca no, abaixo do tórax, aqui no peito, e também outra marca no pé esquerdo. Aí, se este faraó surge com essas marcas, ele é o Horus encarnado, ele é o Sol encarnado, o Rei Máximo. Estão esperando ele até hoje e que ele nunca venha, fique no mundo dos infernos. Esse é o meu desejo. E amém, que assim seja. Bom, mas essa é a crença deles. Estão esperando este tal. Bom, e seria este homenzinho aqui seria o tal que vai receber esta glória. Essa é a parte 1. Eu vou fazer um corte aqui para a gente fazer a parte 2. Tá bom?